Fala galerinha do Dominantes Online, mais uma aulinha de Química, mais uma aulinha de Cinética, e aqui a gente entra na parte 2, onde eu continuo falando sobre lei cinética, sobre aquela relação de velocidade com a concentração dos reagentes, né, a partir de uma constante, só que agora a gente vai falar sobre as reações não elementares. As reações elementares... Elementar, meu caro Watson, muito brincadeira. As reações elementares são aquelas reações onde acontecem em apenas uma etapa. As reações não elementares são as reações que não ocorrem em uma etapa. E aí olha a sacada. As reações elementares, na forma de expressar a lei cinética, né, na forma de você representar aquela informação, você colocava que os coeficientes não precisavam ser determinados experimentalmente. Você diz que os coeficientes, a ordem de cada um dos reagentes equivale ao coeficiente estequiométrico. Tranquilo? Então agora a gente vai na segunda parte, que é o seguinte. Quando isso não acontece, quando eu percebo que o coeficiente estequiométrico não tem a ver com a sua ordem, supondo que um coeficiente for 2, mas a sua ordem na velocidade não é 2, é porque essa reação não acontece com apenas um choque efetivo, ela acontece com mais de uma reação. Tá? E quando ela tem mais de uma etapa, existe todo um chamado estudo cinético para ver qual é o mecanismo que ela ocorre, e uma dessas etapas é classificada como a etapa lenta. É a etapa que mais precisa de energia de ativação para acontecer. Tá? A etapa lenta é que vai ser a determinante para alterar, ou melhor, para calcular a velocidade da reação. Aqui tem o mesmo texto que eu estou falando, olha só. São aquelas que ocorrem com mais de uma etapa. Essa parte já falei para vocês. E uma delas é a mais lenta. Qual é a mais lenta? Aquela que precisa de mais energia para acontecer. Né? Lembra daquele gráfico de energia? O maior pico seria a maior energia de ativação. A equação de velocidade da lei cinética, ela vai ser em função dessa etapa lenta. Tá? Vamos pegar aqui um caso para você entender. A reação do gás hidrogênio com o monóxido de nitrogênio, formando gás nitrogênio e água. Está aqui a reação. Se você pensar, se você falasse que essa reação ela é elementar, como é que ficaria a velocidade da reação? Velocidade seria igual a 1K vezes a concentração de H2 elevado ao quadrado, então você diria que a ordem do reagente é 2, e a de NO elevado ao quadrado, você diria que a ordem desse reagente também é 2. O que acontece é que, porém, todavia, entretanto, quando você analisa isso, você não analisa assim, tá? Você verifica o seguinte, essa reação, na verdade, ela ocorre em duas etapas. Eu coloquei todas aqui, esquece se ela é lenta ou rápida no começo. Entenda o seguinte, a reação está aqui, ó, aqui representada, tá bom? Só que essa reação, na verdade, acontece com um choque efetivo de uma molécula de hidrogênio com duas do NO. Formam esses compostos. Dentre esses compostos, eu quero destacar, vou até pegar outra cor de caneta aqui para a gente conversar melhor. Aqui, eu quero destacar esse. Esse cara vai ser o que a gente conhece como intermediário reativo. Né? É o intermediário dessa reação. Por quê? Porque ele vai atuar reagindo na etapa 2. Né? Ele é uma continuidade. Ele é formado na primeira etapa e consumido na segunda etapa. Quando ele é consumido, quando ocorre a reação, deixa eu pegar aqui de novo o outro, quando ocorre a reação com outra molécula de H2. Então, quantas moléculas de H2 reagiram? 2. Mas uma que se chocou somente com as duas de NO e a outra molécula se choca depois. Ok? Quando isso acontece, forma os produtos. Esse cara você elimina e realmente se forma duas águas e um NO e um de gás de nitrogênio. Então ela formou em duas etapas. Se eu já estou afirmando que essa etapa lenta, essa é a reação que precisa de mais energia para acontecer, a velocidade fica em função dela. E se a velocidade fica em função dela, você diz que a velocidade, o K vezes a concentração de H2 não é de ordem 2, é de ordem 1, tá? E o NO sim é de ordem 2.
É assim que a gente faz e fica mais ou menos assim escrito. Então, quando a lei cinética, você reparar que a lei cinética está escrita daquela equação, mas não corresponde à equação que você tem ali, é porque aquela equação é global. Você tem que verificar por etapas. Tranquilo? Tá? Olha só. Graficamente falando isso, aparece assim, ó. Se fosse um gráfico de energia, você vai parar dois picos, porque são duas energias de ativação. Essa energia de ativação é da primeira etapa e a energia de ativação da segunda etapa. Se a molécula recebeu energia suficiente para quebrar essa barreira, não é essa barreira que vai impedir ela, ok? Então, por isso a gente diz que só calcula em função de uma etapa. Na etapa lenta, é ela que vai ser a barreira realmente alta dessa reação. Se ela já chegou aqui, para passar por aqui é fácil. Tá? Passar por essa barreira energética, absorver essa energia é fácil. Ela já absorveu esse nível de energia. Tá bom? Então agora eu entendi, Bruno, quando é uma reação elementar e uma reação não elementar. A elementar, os coeficientes batem com a ordem da reação quando eu preciso montar a lei cinética. E os não elementares não batem. Tranquilo, ótimo. Mas como é que eu vou saber isso na prática? A questão vai falar? A maioria das questões falam isso. Quando não falam e você não tem as etapas, como é que você determina a lei cinética? A gente vai ver isso agora com a determinação experimental da lei cinética, da ordem dessa reação. Tá? Vamos aqui comigo, ó. Para a determinação experimental da ordem de reação e, consequentemente, dos expoentes que entram na expressão de lei da velocidade, né? Os expoentes e a ordem da reação é a mesma coisa, tá bom? Deve-se observar como a variação de concentração em mols por litro de dado reagente altera a velocidade. Se a concentração dele altera a velocidade, vou olhar aqui para o texto. Se a concentração dele altera a velocidade, quanto maior a concentração dele, maior a velocidade. Só que o seguinte, eu não sei se ele tem ordem do 1, 2, 3 ou 4. Eu vou dobrar a concentração dele ou aumentar e ver a influência do aumento dele na velocidade. Dali eu posso estabelecer uma relação para calcular qual é a sua ordem. A gente fala, Bruno, agora tu falou difícil. Vou te mostrar. Vamos pegar uma reação genérica para entender. Aí eu tenho A, B e C que gera o produto X. E aí como é que eu faço? Eu faço experimentos. Essa tabela você vai fazer? Você vai ter a questão lá de vestibular vai ter um laboratóriozinho para tu fazer? Não, né? A questão te dá uma tabela para você analisar. Então vamos trabalhar analisando essa tabela para verificar como é que funciona. No primeiro experimento, ele faz o seguinte, ele tem essas concentrações de reagentes e chega a essa velocidade. Do primeiro para o segundo experimento, qual é a sacada dele? Ele mantém as concentrações de B e de C constantes. Então, a mesma influência deles, mais a concentração de A, ele dobra. E aí, olha que interessante. Quando ele dobra a concentração de A, o efeito mínimo esperado, que deve ser para a velocidade, também é dobrar. Quando é o efeito mínimo, nesse caso, da mesma magnitude, a gente diz que é ordem 1. Mas daqui para cá ele não dobrou. Ele foi multiplicado por 4, não é isso? 0,5 para chegar a 2, a velocidade é 4 vezes maior. O que significa que é 2 ao quadrado. Então a ordem do efeito causado na velocidade foi de ordem 2 ao quadrado. Então significa que o coeficiente A na reação é ao quadrado. Vou colocar aqui que é mais fácil. É ao quadrado. Então é assim. Agora eu vou chutar para o 3? Não, só cuidado. Para não ter problema, vou ser colorido, vou pegar aqui que era um verde aqui para a gente falar do B. Você vai fazer o mesmo pensamento no B. Só que para fazer o mesmo pensamento no B, você tem que manter todas as outras condições padrões. Exemplo, no experimento 2, para o experimento 3, a concentração de A foi a mesma, a concentração de C foi a mesma e a concentração de B foi dobrada. Ele também foi dobrada. E aconteceu algo bizarro. Não foi multiplicado por nada, Bruno, continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa, isso acontece que B
ele não é um reagente que vai influenciar na velocidade. Você precisa tê-lo para ter quantidade suficiente para que a reação aconteça. Mas aumentar sua quantidade e não aumentar dos outros não vai alterar a velocidade. Ele não participa da etapa lenta dessa reação, sacou? Tá? Sabendo dessa informação, eu digo que a ordem dele é 0. Porque é como se fosse 2 elevado a 0. O efeito 2 elevado a 0 é 1. Tá? É esse o efeito que ele causa na velocidade. E temos também aqui agora o experimento 4. No experimento 4 ele foi maroto, ele pegou o experimento 3 e aí ele fez o quê? Dobrou o C agora. No experimento 3 ele mantém constante todo mundo e só dobrou o C. Qual é o efeito esperado? Aí que está o problemática. Quando acontece isso, ele é multiplicado por quanto? De 2 para 16 foi por 8, né? Por 8. Fala, Bruno, o que é isso? De 2 para 16 é 2 vezes 4? É 4 vezes maior? É 4 vezes maior. Mas cuidado, isso não quer dizer que é ao quadrado. Isso quer dizer que quanto é 8? 8, né? 2 ao cubo. Significa que esse cara tem ordem 3 para a reação. Sacou? Então você vai ter a forma de identificação experimental a partir de tabelas. As tabelas vão te delimitar qual vai ser a influência de cada um deles na reação. Tranquilo? Beleza? Tá? Aqui está, então, colocando como é que ficaria a lei da velocidade. O B é a ordem 0, você pode colocar ali. E qual é a ordem geral? Imagina a questão te pergunta qual é a ordem global desse processo. Tu responde, não sei. Mentira, tu responde 5, por favor. Né? 2 mais 3. Né? E o B, a ordem dele é 0. A ordem de A é 2, a ordem de C é 3. Tá? Essa reação não é uma reação elementar, é a reação genérica. É uma reação que acontece em mais de uma etapa. Quantas etapas? Aí eu preciso de outras propostas para conseguir compreender essa informação. Beleza? Tá? Então a gente fecha por aqui cinética. E aí agora você cai dentro dos exercícios e fui! Até a próxima!